Olá, pessoal. Eu estou vendo aqui esse livro, belíssimo livro de história do cristianismo, escrito pela minha pessoa, que pode ser seu. É só você clicar no link que está aqui na descrição. Esse livro é barato, você começa a ler hoje mesmo. E ele conta a história da igreja cristã na Idade Antiga, medieval, moderna, contemporânea. E todos os conteúdos que eu falo aqui de história da igreja estão presentes nesse livro. Já adquiriu o seu? Se não adquiriu, está perdendo tempo, mas você pode correr atrás do prejuízo e adquirir hoje mesmo. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre um teólogo e um movimento teológico da modernidade bastante importante que até os dias atuais exerce influência no pensamento teológico no Brasil, que é o arminianismo, a teologia arminiana, claro, ligado ao grande teólogo Jacó Armínio, que viveu entre 1560, século XVI, a 1609, início do século XVII, e era um teólogo holandês. Para a gente compreender melhor essa história, é importante a gente pensar no contexto daquela época. A Holanda, né, os Países Baixos, à época não era um país independente, era um país dominado pela Espanha. Espanha, que era uma nação católica e que queria também impor o catolicismo lá na Holanda, lá nos Países Baixos. E na época do nascimento de Jacó Armínio, em 1560, a Holanda estava numa verdadeira luta, numa verdadeira batalha para tentar a independência e a expulsão dos espanhóis e do controle espanhol do seu país e, consequentemente, né, o fortalecimento da religiosidade reformada no país e não mais católica. O país de Jacó Armínio, a Holanda, sofreu muito nesse processo de emancipação e, inclusive, os pais de Jacó Armínio foram vitimados nesse processo de independência. O Armínio, quando criança pequena, perdeu o pai e perdeu a mãe como consequência das guerras de separação da Holanda em relação ao domínio espanhol naquela região. Com isso, o jovenzinho Jacó Armínio foi criado e educado por um tio que deu a ele a melhor formação que ele poderia ter, e já na sua juventude o Armínio despontava como um teólogo que poderia dar caldo, né? Que poderia se tornar um grande teólogo, né? A independência da Holanda foi conquistada, nessa independência foi criada a Igreja Nacional Protestante, de tendência mais calvinista, e quando o Armínio alcançou a idade adulta, ele foi mandado para estudar na Suíça. Estudou por lá. Depois de ter se formado, ele, como é visto como um promissor teólogo, ele é mandado para a Academia de Genebra. E o que é a Academia de Genebra? É uma academia fundada por Calvino, que tinha morrido pouco tempo antes, né? Quando Calvino morreu, Armínio tinha 4, 5 anos de idade. Foi fundada por Calvino e tinha como objetivo formar pensadores e lideranças sob a ótica calvinista. E à época, como eu disse, a Holanda se tornou um país calvinista, o Armínio desponta como um grande teólogo, um possível grande teólogo, e é enviado para o que havia de melhor em termos de formação calvinista na época, que era a Academia de Genebra, que ficava na Suíça, liderada por um discípulo direto de Calvino, Teodoro Beza. E é estudando em Genebra que o Calvino chega à conclusão de que... o Armínio chega à conclusão de que o calvinismo não era bem aquilo que estavam passando para ele. Armínio era um admirador de Calvino, né? E ele discorda, por exemplo, da ideia da predestinação. Para ele, a predestinação ela é coletiva e não individual. No calvinismo se entende que cada indivíduo é predestinado ou para a salvação ou para a não salvação. O Armínio olha e diz, não, isso é um absurdo, isso não faz sentido. A predestinação existe, só que ela é coletiva.
A igreja é predestinada para a salvação. E o mundo, a não igreja, é predestinada para a perdição. Agora, quem faz parte de um grupo ou do outro, isso pode ser mudado com as escolhas que cada um faz, né? A ênfase teológica do Jacó Armínio é no livre-arbítrio humano. Não é verdade que Armínio não entende Deus como soberano, como Calvino entende. Armínio também entende Deus como soberano, mas a ênfase teológica do Armínio não está na soberania divina de uma maneira intransigente como no calvinismo. No arminianismo, a ênfase está no livre-arbítrio humano, também de uma maneira intransigente, né? Mas o Armínio entende que Deus fez os seres humanos livres, inteligentes e capazes de tomar as suas decisões, mesmo que não sejam boas decisões, né? E Deus respeita essa liberdade, Deus respeita esse livre-arbítrio, até porque foi Ele próprio quem o concedeu aos seres humanos, né? Então, toda a reflexão teológica do Armínio parte da ideia de que o ser humano é livre, de que ele tem capacidade e liberdade de escolha, e que esse é um benefício dado pelo próprio Deus ao ser humano. Para Armínio, a eleição ela é condicional. É para aquele que crê. Quem crê é eleito como salvo do Senhor. Quem não crê, infelizmente, não faz parte dessa eleição, segundo a lógica arminiana. A redenção é ilimitada para o Armínio, porque Jesus teria entregue a sua vida, teria morrido nessa leitura sacrificial tão clássica, né? Para toda a humanidade e não apenas para um grupo específico de pessoas. A graça é resistível, uma vez que Deus deu livre-arbítrio, nós podemos dizer não à graça de Deus. Não devemos fazer isso. Não é uma boa escolha fazer isso. Mas o ser humano, se quiser, ele pode resistir à graça de Jesus e dizer que não quer, e Deus respeitará essa sua escolha. E outra coisa também no arminianismo é a possibilidade de perder a salvação, porque não é predestinado por um Deus soberano, mas é parte do processo de escolha e de livre-arbítrio que esse ser humano possui, né? E uma vez tendo esse livre-arbítrio, o ser humano pode, em determinado momento da vida, mesmo tendo sido iluminado, mesmo tendo experimentado a salvação, pode olhar e dizer, eu não quero mais, eu quero um outro caminho aqui para a vida, etc. Logo após a morte de Armínio, ele morre precocemente, né, com menos de 50 anos de idade, um grupo de 40 seguidores dele escreve um documento com as principais doutrinas e ensinamentos do arminianismo, e eles são chamados de remonstrantes, porque esse documento ganha o nome de Remonstrantia. Era um grupo de arminiano que quer uma alternativa ao calvinismo que tinha se estabelecido na Holanda. E esse grupo ele é perseguido, punido, e logo depois o Sínodo de Dort, que é um sínodo feito por uma grande maioria de calvinistas, em 1619, declara como herético o ensinamento arminiano e o ensinamento da Remonstrantia, né? Aqueles tópicos apresentados pelos seguidores do Armínio. E os arminianos foram muito perseguidos na Holanda, principalmente no governo de Maurício de Nassau, que chegou até a criar uma colônia aqui em Pernambuco, né, no Brasil. O Maurício de Nassau era calvinista, um extremado calvinista, e perseguiu e matou vários arminianos lá na Holanda no período em que ele foi o governante do país, e essas perseguições só tiveram um abrandamento quando ele morreu. O arminianismo teve muita influência em John Wesley, né, no movimento metodista, e hoje no Brasil a maioria das igrejas metodistas e pentecostais seguem uma linha arminiana nas suas teologias, diferentemente das igrejas reformadas, das igrejas tradicionais, que seguem uma linha mais
calvinista, e por essa razão que tem essa briga artificial fomentada por essas duas linhas aqui no Brasil. Porque, academicamente falando, nem tem muito sentido essa briga entre Calvino e Armínio. Mas se você gostou desse episódio falando sobre o arminianismo, não se esqueça de deixar o seu like, de curtir esse conteúdo e de se inscrever no canal, porque em breve nós voltamos para mais conteúdos aqui do Café com Teologia. Até lá!